Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, nós vamos nos aprofundar na história de um dos mais notórios serial killers do Brasil, Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho nasceu em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, em 17 de junho de 1954. Desde cedo, sua vida foi marcada pela violência doméstica. Seu pai, que era alcoólatra e abusivo, matou sua mãe quando ele ainda era criança. Em consequência disso, Pedrinho teve que morar com a avó e o tio. Na adolescência, Pedrinho começou a cometer pequenos delitos. Aos 14 anos, ele matou o vice-prefeito de Alfenas, no sul de Minas Gerais, alegando que o político havia mandado matar seu pai. Ele ficou preso por 3 anos, mas acabou sendo solto por causa de um erro processual. O assassino de sua mulher foi o segundo homicídio praticado por Pedrinho. "Estou fazendo um bem para a sociedade, limpando o mundo de covardes", disse ele, que é a favor da pena de morte. Em 1996, em entrevista exclusiva exibida no Fantástico, 3 anos antes de ser libertado e confessar que iria continuar a matar quando saísse da prisão, Pedrinho disse que matava por prazer e vingança. Após sair da prisão, Pedrinho se envolveu em uma série de crimes violentos. Ele matou vários membros de gangues rivais e cometeu assaltos e sequestros. Durante esse período, Pedrinho também matou seu próprio pai, em uma vingança pelo assassinato de sua mãe. Pedrinho Matador se tornou conhecido por sua habilidade em matar com as próprias mãos. Ele usava facas, machados e outros objetos para assassinar suas vítimas. Pedrinho também se tornou conhecido por sua crueldade. Ele chegou a matar uma pessoa só para testar uma nova faca que havia comprado. Em 1978, Pedrinho foi preso pela primeira vez. Ele foi condenado a 126 anos de prisão, mas conseguiu reduzir a pena para 30 anos. Durante seu tempo na prisão, Pedrinho matou mais de 50 detentos que considerava inimigos. Ele também planejou sua fuga, que aconteceu em 2007. Ele ficou foragido por alguns anos, mas acabou sendo recapturado em 2011. Para entender a história de Pedrinho Matador, é importante conhecer sua infância conturbada. Filho de Pedro Rodrigues e Maria de Lourdes, Pedrinho nasceu em uma família marcada pela violência doméstica. Seu pai era alcoólatra e abusivo, frequentemente espancando sua mãe e seus irmãos. Em 1968, quando Pedrinho tinha apenas 14 anos, seu pai matou sua mãe com um tiro. Pedrinho e seus irmãos foram então morar com sua avó materna em São Paulo. A violência, no entanto, não parou por aí. Pedrinho e seus irmãos eram frequentemente espancados por sua avó, que os considerava um fardo. Em uma ocasião, Pedrinho foi preso por roubar dinheiro de sua avó para comprar um par de sapatos. Aos 16 anos, Pedrinho matou o vice-prefeito de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Ele alegou que o político havia mandado matar seu pai, em um caso de vingança. Pedrinho foi preso, mas acabou sendo solto por causa de um erro processual. Após ser solto, Pedrinho passou a cometer uma série de crimes violentos. Ele se envolveu em brigas de gangues e matou vários membros de gangues rivais. Em 1973, ele foi preso novamente por assalto e ficou na cadeia por 5 anos. Em sua autobiografia, Pedrinho Matador relata que seus crimes eram motivados por vingança e ódio. Ele queria se vingar de todos aqueles que o haviam machucado ao longo de sua vida. Essa raiva e violência podem ser entendidas como uma resposta a uma infância marcada pela falta de amor e segurança. Pedrinho matou o próprio pai em 1973, quando tinha 18 anos. O assassinato foi motivado pelo desejo de vingança de Pedrinho contra seu pai, que havia matado sua mãe alguns anos antes. Pedro Rodrigues, pai de Pedrinho, estava preso por ter assassinado a esposa. Enquanto estava na prisão, ele recebeu a visita de Pedrinho. Durante a visita, Pedrinho deu a entender que havia perdoado o pai pelo crime. Porém, tempos depois, Pedrinho voltou a ser preso, e aproveitou a oportunidade para matar seu próprio pai, de forma cruel e fria, como ele mesmo afirma. Pedrinho Matador usou uma barra de ferro para esmagar a cabeça do pai. Ele alegou que queria matá-lo da mesma forma brutal como sua mãe havia sido morta, e segundo ele mastigou o coração dele. O assassinato do pai mostra o quanto a violência e o ódio podem levar uma pessoa a cometer crimes brutais. Pedrinho, que já havia experimentado a violência doméstica na própria pele, foi incapaz de perdoar seu pai pelo assassinato da mãe e decidiu buscar vingança.
Infelizmente, essa escolha só trouxe mais sofrimento e dor para todos os envolvidos. Pedrinho Matador cometeu uma série de assassinatos enquanto estava preso. Na época, ele já havia sido condenado por diversos crimes, incluindo homicídio, roubo e estupro. Os primeiros assassinatos que Pedrinho cometeu na prisão foram em 1979, quando matou 2 presos que teriam tentado estuprá-lo. Ele usou uma faca artesanal para atacar os agressores. Pedrinho afirmou que agiu em legítima defesa, mas foi acusado de duplo homicídio e condenado a mais 25 anos de prisão. Nos anos seguintes, Pedrinho continuou a cometer assassinatos dentro da prisão. Em 1991, ele matou um colega de cela com um cabo de vassoura. Pedrinho alegou que a vítima havia tentado estuprá-lo. Em 2003, ele matou mais um preso com uma barra de ferro. Em ambos os casos, Pedrinho foi condenado por homicídio. Além dos assassinatos, Pedrinho também se envolveu em diversas brigas e motins dentro da prisão. Ele era temido pelos outros presos e pelos funcionários da penitenciária. Pedrinho Matador confessou ter matado mais de 100 pessoas ao longo de sua vida criminosa. No entanto, nem todas as vítimas foram identificadas ou comprovadas pelas autoridades. Algumas das vítimas conhecidas de Pedrinho são: Sueli Aparecida de Oliveira, namorada de Pedrinho que foi assassinada em 1973. Ele alegou que ela teria tentado deixá-lo, o que o levou a matá-la a tiros. Seu pai, Pedro Rodrigues Filho, foi morto por Pedrinho em 1973, como vingança pelo assassinato de sua mãe. Maria Aparecida Olímpia, primeira vítima comprovada de Pedrinho, assassinada em 1973, quando ele tinha apenas 14 anos. Pedrinho alegou que a vítima era uma doméstica que maltratava sua família. Marisa Helena Martinelli, namorada de Pedrinho que foi morta em 1978. Ele alegou que ela havia se envolvido com outros homens. Francisco Helder Pinheiro, morto em 1997 durante um assalto a uma fazenda em Minas Gerais. Pedrinho alegou que a vítima teria reagido ao assalto. Olga Isilda Fumico, morta em 2003, durante uma tentativa de roubo em uma fábrica de plásticos. Pedrinho alegou que a vítima teria reagido ao assalto. João Moreira de Oliveira, morto em 2004, durante um assalto em São Paulo. Pedrinho alegou que a vítima era um policial disfarçado. Essas são apenas algumas das vítimas conhecidas de Pedrinho Matador. Infelizmente, muitas outras pessoas perderam suas vidas nas mãos desse serial killer brutal e implacável. Pedrinho voltou a ser solto em 2018 aos 64 anos de idade, após 42 anos de prisão. Ele criou um canal no YouTube e um perfil no TikTok, e estava morando em Mogi das Cruzes, em São Paulo, cidade onde no dia 5 de março de 2023, ele foi assassinado. Segundo a polícia, Pedrinho Matador foi encontrado por volta das 10 horas no bairro Ponte Grande. De acordo com a tia do assassino em série, ele estava na calçada com uma criança de colo, quando um carro preto passou atirando. A criança não foi atingida. Em seguida, a PM foi acionada para a ocorrência e soube que o carro preto tinha sido abandonado. Os policiais iniciaram as buscas desse veículo, que foi encontrado posteriormente. Ainda segundo a PM, quem atirou em Pedrinho trocou de carro e deu sequência à fuga em um veículo branco. Pedrinho Matador já estava morto quando a polícia chegou ao local. A perícia concluiu os trabalhos e o corpo foi retirado do local. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, SSP, disse que a Polícia Civil investigou o homicídio de um homem, de 68 anos, na manhã deste domingo dia 5, em Mogi das Cruzes. PMs foram chamados para atender a ocorrência na rua José Rodrigues da Costa. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e os suspeitos fugiram logo após o crime. A SSP informou ainda que o caso está sendo registrado como homicídio qualificado e localização-apreensão de veículo na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes. Pedrinho Matador foi um dos criminosos mais conhecidos e temidos da história do Brasil. Com uma vida marcada por violência e tragédias, ele se tornou um dos maiores assassinos em série do país. Suas ações deixaram um rastro de morte e sofrimento, afetando não apenas suas vítimas, mas também suas próprias escolhas e sua trajetória de vida. Embora tenha passado a maior parte de sua vida na prisão, Pedrinho Matador ainda desperta fascínio e curiosidade em muitas pessoas. Sua história é um exemplo de como a violência e o trauma podem afetar profundamente a vida de uma pessoa e levar a comportamentos extremos e perigosos.
É importante lembrar que a violência não é a solução para nenhum problema. Pedrinho o Matador é um exemplo de como a violência apenas gera mais violência e destruição. É preciso buscar formas pacíficas e saudáveis de lidar com os conflitos e traumas, de forma a evitar que mais pessoas sejam vítimas dessa violência sem sentido. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha ajudado a entender melhor a história de um dos criminosos mais famosos do Brasil. Não esqueça de deixar o like e seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima!